Bem-vindos à nossa série de entrevistas sobre a carreira do psicoterapeuta, como campanha do mês de março do blog da Abrap. Esta é coordenada por mim, Tati Schneider, diretora de publicações e coordenadora do blog da Abrap. Hoje temos o prazer de conversar com o Dr. Rubens Kignel, que irá compartilhar conosco a sua trajetória. O Dr. Rubens é psicoterapeuta e professor formado em Londres, com mestrado em comunicação e semiótica na PUC e doutorado na Universidade de Bolonha. Ensina sobre corpo e psicoterapia no Brasil e em vários países da Europa e no Japão. Dr. Rubens, seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Obrigado pelo convite, Nath. Espero estar à altura, daquilo que vocês precisam aí na Abrap, que é uma associação da qual eu fui um dos fundadores da Abrap. Não me lembro quantos anos atrás, mas participei de todo o período de formação da Abrap, com muitos colegas e tal. Uma associação extremamente importante para todos os psicoterapeutas. Então é uma honra estar aqui com você. A honra é toda minha. Dr. Rubens, qual foi a sua motivação inicial para ingressar na psicoterapia e como a sua trajetória, né, ela aconteceu até aqui? Então, eu comecei a me interessar pela psicoterapia quando eu passei a ser paciente de psicoterapia. Isso por volta dos anos 70, dos anos 70, 1970, 72, por aí. Aqui em São Paulo, devido a uma série de questões pessoais e tal, a gente começa a fazer terapia por causa disso, né? Eu tinha feito já na minha infância psicoterapia, mas não teve uma importância assim tão significativa quanto essa nos anos 70, isto é, quando eu estava com 20 e poucos anos, né? Uhum. Eu fiz um trabalho, o primeiro trabalho que eu fiz foi com o Roberto Freire. Naquela época, ele fazia uns grupos em que eram grupos psicoterapeutas, gestálticos, de criatividade e tudo, não é? E esse período, né, junto com ele, naqueles grupos, foi um período muito importante, inclusive para que eu começasse a enxergar a psicoterapia não só como uma forma verbal de trabalho, mas como uma forma de criatividade que partia do corpo também, né? Então, isso foi um dos estímulos bastante fortes que eu tive naquele período. Foi quando eu percebi que, ou eu aprendi, né, através do trabalho do Roberto naquela época, que o corpo tinha uma importância fundamental na expressão das questões do inconsciente, né? E nas questões também de postura na vida, de luta pela vida, de estar na vida, tanto em questão de uma postura, estar de pé na vida, mas também toda a sensualidade, a sexualidade contida no corpo e tal. Então, isso foi o primeiro grande estímulo que eu tive, tá? Depois disso, eu fui morar na Europa, né? E o próprio Roberto me disse na época, através até de um colega nosso de grupo lá, que existia na Europa uma formação em psicoterapia, onde se usava muito o corpo, né? Coisa que eu não se entendia tanto na época, né? Sabia-se que era uma questão reichiana, né? A partir do Reich surgiram muitas abordagens, muita metodologia a partir do Reich que se chamavam neo-reichianas, né? E em Londres, onde eu fui morar, tinha uma mulher que se chamava Gerda Boysen, que foi fundadora da psicologia que se chama psicologia biodinâmica, né? E indo para lá, então, eu me apaixonei pelo trabalho e acabei fazendo toda uma formação em psicoterapia biodinâmica durante 5 anos em Londres, né?
Então, esse foi o princípio. A formação foi tão intensa, tão cheia de detalhes e de aprendizado, não é? Que eu acabei mergulhando de cabeça no processo, não só num processo de paciente ou mesmo de aluno, de psicoterapia, mas num processo de me formar, né, como psicoterapeuta, para poder trabalhar como psicoterapeuta com grupos, com indivíduos, etc., né? E a escola de Londres me estimulou muito para isso também. Foi um outro aspecto bastante importante. O começo foi, foi estimulado, então, pelo que acontecia comigo na minha história pessoal, né? Em conjunto com esse diálogo de alguém, de um lugar onde eu podia depositar as minhas questões, as minhas angústias, meus amores, meus sofrimentos, etc. Um lugar onde eu podia depositar isso e que acolhia isso e me dava um retorno, e nesse retorno, nesse diálogo, a gente vai aprendendo sobre as questões da vida, não é que vai facilitando, mas você vai ganhando consciência, você vai ganhando mais firmeza, mais força, mais conhecimento e a vida segue, né? Foi Perfeito. muito isso, né? Então, o ser humano sempre me atraiu muito, né? As questões humanas, né? E a psicoterapia nada mais é que uma questão humana, né? Nada mais é que um relacionamento, né? Relacionamento profundo, onde existem objetivos, metodologias de trabalho, etc., mas não é nada mais do que um relacionamento, um interesse pelo outro, né? De mais e mais o interesse pelo outro passa a ser importante, né? Você considerar que existem outros, que não é só você, né? Que não é Uhum. só a sua identidade que vale as outras identidades e todo o progresso de formação da identidade que eu acho que nunca termina, né? É por aí. Sim. E já que nós estamos, né, falando aqui sobre o Hum. início e também ao longo, né, da sua carreira, eu gostaria de saber, Dr. Rubens, o que o senhor considera assim como o maior desafio, ao longo da sua carreira? Olha, é difícil dizer o maior desafio, porque acho que são muitos desafios constantes, né? Muitos desafios dentro de um processo de aprendizado. Dentro de um processo de aprendizado, não só de estar com o outro, mas de aprender com o outro sobre o outro, não é? E de perceber como é que você, que tipo, como é que você, o que que você pode fazer, né, para acompanhar as necessidades do outro, sabe? É, então, eu acho que esse é um desafio extremamente importante, tá? Onde exige um pouco de abandono, né, do si mesmo para encontrar o outro, né? E exige também é, estar consigo mesmo, né? No sentido assim de constantemente tá refletindo ou questionando, né, nessa relação, né, o que pertence a mim, o que pertence ao outro, o que pertence ao outro, o que pertence a mim. Porque como somos humanos, né, temos muitas características que se confundem, né? Então, esse é um desafio grande também, né? De você, no aspecto transferencial, contratransferencial, ressonante, né? De você conseguir, apesar de estar junto, estar também separado. Eu acho que esse é um desafio importante. Um outro desafio importante que eu sinto também, nesses últimos anos, né? Digamos, eu estou há 40 e poucos anos trabalhando como psicoterapeuta. A evolução dos tempos foi muito intensa,
né? Digamos, acho que nos últimos 40 anos houveram muitas transformações, né? Na comunidade humana, em termos de movimentação, em termos de velocidade, em termos de imigração e imigração, em termos de trocas culturais muito intensas, devido às grandes migrações também, toda a evolução da tecnologia, né, que tem nos afetado bastante, pelo menos nos últimos 20 anos, né? Todas as tecnologias, sem querer entrar em detalhes de um ou de outro, porque existem as tecnologias de comunicação, né, que fazem parte do nosso trabalho, né? Existem as tecnologias também, por exemplo, hospitalares, são várias questões onde a tecnologia influencia os relacionamentos hoje em dia. Então, eu acho que esse é um grande desafio, tá? Outro grande desafio que eu vejo também é como você pode acompanhar um adulto no processo de amadurecimento, no processo de autoconhecimento, etc., sem jamais negar que dentro de cada adulto existe uma criança, né? Então, como juntar as questões da criança que existe dentro de todos nós, né, sem negar o adulto e vice-versa, tá? Então, essa relação entre as qualidades que uma criança tem, se relacionando com as qualidades que o adulto tem, dentro de cada um de nós, né? Quer dizer, às vezes as pessoas chamam as pessoas mais velhas e tal, como se elas não tivessem uma criança dentro delas. E todas as pessoas mais velhas têm uma vantagem, porque elas não são só adultas, ela tem criança, tem adolescente, tem a maturidade, tem várias questões da vida, etc. Tudo dentro de uma pessoa mais madura, de idade mais avançada. Uma criança, ela é criança e ponto. Quer dizer, ela tem uma história que tá se formando. Então, isso também eu vejo como um grande desafio, sabe? De você poder encontrar a criança dentro de um adulto, porque é nesta criança que você vai encontrar aspectos fundamentais, como curiosidade, interesse na vida, impulso de vida, sabe? Desejo, sonhos, projetos. Quer dizer, é aquilo que tem de criança dentro de nós, adultos, que vai promover, né, esse ímpeto ao futuro. E não tem idade para isso. Hoje em dia a gente vê que qualquer adulto mais maduro, de idades mais avançadas, inclusive, interessados, por exemplo, em aprender sobre computador, sobre celular, sobre pintura, sobre teatro e tal. Por quê? Porque dentro deles tem uma criança cheia de desejos, né, de novos conhecimentos. Enquanto isso estiver estimulado, eu sinto que a pessoa vai estar em contato mais intenso com a vida, né? Te ouvindo me levou aqui a refletir, Hum, né, sobre a importância do hum, desenvolvimento do psicoterapeuta, né? E aí uhum, me levou também a pensar na importância do papel de um supervisor. Como que o senhor hum. vê isso? O papel do supervisor? Isso, do psicoterapeuta, talvez investir num supervisor, numa pessoa que possa, né, de certa forma, ou influenciá-lo, ou ser como, né, atuar como um mentor. Não, eu acho que o supervisor, na nossa formação, ele é importante em qualquer etapa da vida profissional do psicoterapeuta, né? Evidentemente que uma pessoa com mais experiência, talvez ela vá precisar menos do supervisor, mas não quer dizer que não vá precisar do supervisor, porque a função do supervisor não é somente, é, não é somente separar, né? Por exemplo, o que é a história de um, o que é a história do outro. A função do supervisor também é trazer uma visão de fora, né? Uma visão, é um terceiro olho, uma visão de fora
que enxergue o relacionamento entre psicoterapeuta e paciente, vice-versa, né? E enxergue aquilo que se pode estar se tornando cego na relação, né? Então, a supervisão é muito o que o nome diz, né? É uma visão além, é uma visão além daquilo que acontece no relacionamento. Porque tem muita gente, muitas vezes, que nós, que nós não percebemos o que está acontecendo no relacionamento. Às vezes, eu vejo assim, por exemplo, em relação de casal. Os casais, muitas vezes, se perdem numa certa repetição dentro do relacionamento. É como se as coisas sempre se repetissem e eles não conseguissem sair daquele lugar, né? E muitas vezes um psicoterapeuta de casal, ele faz pequenas interferências ali, né, que abre novas possibilidades, novas visões que os dois juntos não estavam conseguindo fazer, né? E eu acho que no aspecto da psicoterapia é muito parecido, sabe? Porque é uma relação a dois ou uma supervisão de grupo também, né? Onde o psicoterapeuta pode não estar enxergando questões que são fundamentais ali. E aí ele precisa discutir com alguém para poder reorganizar é, reorganizar a relação terapêutica profissional, né? Entendeu? Então, eu gosto. Eu gosto não só da supervisão, como também de ser supervisionado. E falando um pouco, né, agora de futuro, né, nós estamos aqui nesse momento olhando para o futuro. Na Ah, sua visão, quais serão os grandes desafios e oportunidades para os psicoterapeutas nos próximos 10 anos? essa é uma pergunta difícil, porque a velocidade Difícil. das coisas, a velocidade das coisas é tão grande, né? É, por exemplo, hoje em dia, eu trabalho com o advento da pandemia, a gente começou a trabalhar bastante online, pelo menos durante a pandemia, né? Depois da pandemia, aos poucos, as pessoas foram voltando para o consultório. Isso foi muito bom. É muito bom trabalhar no consultório, é muito bom trabalhar pessoalmente. Mas tem muita gente que às vezes não pode, tem muita gente de longe, de outros lugares, né? Então, pessoalmente, trabalho com pacientes tanto no consultório como online, e às vezes com pessoas de outros países, de outros locais e tudo, né? E às vezes isso é um desafio muito grande, né? Porque você aparentemente está próximo, mas está muito longe também, né? Então, isso é um desafio de encontrar essa linha tênue, né? Na comunicação, onde você vai poder fazer um trabalho, né? É, muito próximo de uma outra cultura, mas muito distante de uma outra cultura. Então, eu acho que um grande desafio para o futuro é cada vez mais nós aprendermos a lidar com culturas diferentes, sabe? Isso já vem acontecendo. Eu me lembro quando eu voltei dos meus estudos na Inglaterra, eu tinha um amigo ele era da Folha de São Paulo e ele era um supervisor lá e tal, né? E uma vez a gente foi conversar sobre isso, e eu fiquei muito surpreso, porque isso em 1980, por aí, em 1981, né, ele me perguntou: escuta, dá para você nos ajudar aqui no jornal a lidar com questões culturais, porque está tudo muito próximo, e as questões culturais estão muito próximas, muito mais do que antes. Isso em 1980, 81, né? Então, já naquela época, a preocupação com as diferentes culturas já era muito grande, né?
E hoje em dia, você vê, o mundo ele está muito abatido, né, pelas dificuldades, né, de compreensão das culturas, né? Quer dizer, de você, além de pensar na sua cultura, também pensar na cultura do outro, né? Cultura, cultura mesmo, na sociedade, do jeito, na sociologia, na antropologia de outros povos, né? Então, eu acho que a chave para o desenvolvimento do ser humano no mundo é como lidar com essas diferenças. E eu estava conversando até com um colega outro dia, o ser humano tem questões bastante complexas. Uma das mais complexas que me atrai a pensar, sabe, é a questão do poder. Por que que eu digo isso? Porque quando, o ser humano, ele todos nós temos dentro de nós, né, questões muito problemáticas em relação ao poder. Então, a maioria das guerras são guerras de subjugar, né? Você subjuga povos, você escraviza povos, ou você cria castas onde começa numa elite e vai indo, indo, indo e terminando numa miséria absoluta, como é na Índia, como tem essas castas na Índia e tal. Então, eu acho que uma das coisas mais profundas e mais importantes do ser humano é como lidar, né, com seus impulsos, com seus medos, né, de se relacionar de igual para igual com o outro, sabe? De se relacionar com o desconhecimento, com o não saber, sem necessariamente ter que subjugar o outro à sua maneira de ser, tá? Então a gente vê muito isso em famílias, por exemplo, pais que querem que os filhos sigam exatamente aquilo que eles determinam, e aí chega uma hora que dá sempre problema por causa disso, né? E eu acho que isso acontece no mundo inteiro. Hoje em dia, na política internacional, você enxerga isso com muita claridade. Nas políticas locais, você enxerga isso com muita claridade. E as pessoas têm a tendência a culpar o capitalismo, o comunismo, o socialismo, o fascismo e tal, mas todos esses aspectos vêm do ser humano. E por que que esses aspectos vêm do ser humano? Né? Que aspectos são esses, né, que a gente precisa aprender para poder viver com liberdade, sim, mas sem oprimir o outro para que o outro fique a seu serviço, sabe? Então, essas são questões que me chamam muita atenção e eu acho que é um desafio muito grande para o futuro, sabe? Como conseguir evoluir sem tirar o pé do chão, tá? E eu acho que para mim é uma questão hoje que me atinge bastante. E que conselhos que o senhor daria para os psicoterapeutas que querem se preparar para esse futuro? Olha, a primeira coisa que a gente fala que é a mais tradicional é o seguinte: eu acho que tem que ler muito, porque na literatura você encontra diálogos, você encontra informações, né, é, que são muito profundas e que das culturas da onde um autor vem, né? Uhum. Então, antigamente, você lia sobre os africanos. Hoje você lê os africanos, tá? Antes você lia sobre os japoneses. Hoje você lê o japonês, sabe? Cada vez mais os autores locais, né, estão se tornando internacionais. Então você tem um grande acesso, né, a literatura, não só a literatura, mas também as profissões, a partir das culturas locais, né? Então, a leitura é muito importante. A visualização, o audiovisual,
a conversa essa como nós estamos fazendo aqui, eu acho que também é extremamente importante, porque hoje em dia nós temos acesso a palestras, conferências, encontros, conferências, etc., né? Online, né? Aí é um aprendizado muito grande também. E eu acho que é fundamental para um futuro psicoterapeuta que ele passe por um processo terapêutico e que ele passe por diferentes processos terapêuticos. Que ele não faça só psicanálise, que ele não faça só psicoterapia corporal, que ele não faça só psicodrama, que ele não faça só gestalt, sabe? Mas que, evidentemente, que tenha um período, né? Não que ele faça um pouquinho aqui, um pouquinho ali, em pedacinho, não. Que tenha uma certa longevidade, mas que ele possa ter outras experiências, né? Que vão criar dentro dele uma abertura para novas experiências, novos sentimentos, novas possibilidades de se relacionar com a riqueza que existe dentro de uma pessoa, que é muito grande, né? A minha sugestão é essa, é sempre passar por processos de aprendizado, por processos terapêuticos, né? Para para poder aprender sobre si mesmo e aprender sobre o outro, né? Perfeito. Doutor Rubens, em nome da ABRAP, eu gostaria de agradecer a sua participação e suas riquíssimas contribuições. Obrigado. Foi um prazer falar com você aqui, tá? Espero que isso acrescente alguma coisa aí nesse movimento todo. E estou aqui à disposição quando precisarem conversar sobre outras coisas também. Muito obrigada. Com certeza acrescentará demais, demais. E aos psicoterapeutas e estudantes na área, convidamos você a explorar os nossos conteúdos no site da ABRAP. Associe-se à ABRAP e aproveite os benefícios de estar conectado a uma comunidade engajada e comprometida com o avanço da psicoterapia. Juntos, podemos transformar o futuro da nossa profissão. Deixa eu só fazer uma propaganda de um livro meu que se Claro, com chama certeza. Corpo no Limite da Comunicação, editora Sumos, de 2005. É um livro que eu fiz há muitos anos atrás, mas é um livro que tem uma abrangência muito interessante, onde eu junto tanto a psicoterapia corporal, quanto a psicanálise, quanto a filosofia. Então, acho que é um livro interessante. Fica Tá aí a bom? dica e a recomendação de leitura. Tá bom. Muito, muito obrigada, doutor Rubens. Foi um enorme prazer te conhecer e poder contar com a sua contribuição. Eu estou aqui encantada, né, com toda a sua história. Muito obrigada. Obrigado a você pelo interesse. Vamos em frente.